Olá, mais uma aula do COBIT 2019, mais especificamente falando com você agora sobre fatores de design no papel da TI, formas de sourcing, que é o fornecimento de serviços para a tecnologia de informação, método de implementação que a empresa utiliza, estratégias para adoção de tecnologia e o tamanho da empresa. Então vamos ver o que o COBIT prepara aqui para a gente em relação a esses tópicos dos fatores de design. Começando aí pelo papel da TI, que o COBIT 2019 cria algumas categorias, vamos dizer assim, classifica de alguma forma o papel, a atuação do departamento de tecnologia para a organização. O primeiro seria um papel de suporte. Então, num papel de suporte, a TI não é crucial quando você olha a organização em si, o core da organização, o principal da organização, a vaca leiteira da organização. A TI está só atuando ali como um suporte, como um apoio. Então, ela não é crucial para a execução, nem para a continuidade dos processos e serviços de negócio ou mesmo considerando aí inovação dos negócios, dos processos de negócio, dos produtos, enfim. Então, é um coadjuvante, digamos assim. O papel da TI como fábrica. E aí, nesse caso, quando a TI falha, há um impacto imediato na execução e na continuidade dos processos de negócio. Porém, a TI ainda não é vista como um impulsionador ou um inovador de processo de negócio ou um inovador de serviço. Então, vamos imaginar ali uma fábrica mesmo, onde todos os produtos, serviços, processos de negócio, prestação de serviço para o cliente final, a TI ela colabora ali realmente, ajuda no processo fabril a partir do momento que a TI tem alguma falha, tem alguma parada, ela impacta diretamente. Mas mesmo assim, ela não está impactando ali nos procedimentos relacionados à continuidade da prestação do serviço, olhando o cliente final, o cliente externo da empresa. A TI num papel de reviravolta. A TI é vista como um impulsionador para a inovação dos processos e serviços de negócio. Nesse momento, porém, não há dependência crítica da TI para o funcionamento atual e continuidade dos processos de negócios e serviços. Então, nessa questão da reviravolta, ela de alguma forma ela impulsiona, ela ajuda e é exatamente essa diferença quando a gente olha a reviravolta para o processo fabril. Na reviravolta, ela mexe ali com a organização, principalmente porque ela inova de alguma forma em procedimentos, processos, prestação de serviço. Mas ainda assim, a gente não vê uma dependência muito crítica quando você olha o negócio, a prestação de serviço para o cliente final, para o cliente externo e olha internamente na organização. Já num papel da TI como estratégico, a TI é fundamental para executar, para inovar nos processos de negócio, para a prestação de serviço. Então, aí sim, eles conseguem visualizar, quando o papel da TI é estratégico, eles conseguem visualizar a TI como algo crítico, como um departamento crítico de fato. O outro fator de design, que é o fator 8 é exatamente qual modelo que é utilizado para o fornecimento dos serviços que a TI necessita, que ele chama de modelo de sourcing que ela adota. E ele classifica quatro tipos para o modelo de fornecimento de prestação de serviço para dentro do departamento de TI, não para a empresa como um todo. Então, o TI faz outsourcing, TI usa clouding, TI usa insourced ou a TI usa o modelo híbrido, que é o mais tradicional, você vai perceber isso. No sourcing, a empresa recorre a terceiros, seja na alocação de mão de obra, muitas vezes inclusive equipamentos.
Então tá tudo com outras organizações e a TI faz um papel intermediário, vamos dizer assim, entre o negócio da empresa e esse fornecedor externo. Então a TI é basicamente uma ponte. Cloud. A empresa maximiza o uso de nuvem para o fornecimento de serviços de TI para os seus usuários. É bastante comum, já de alguns anos para cá, a utilização do cloud, onde os aplicativos ficam na nuvem, em algum provedor externo. Insourced. A empresa fornece a própria equipe e serviços de TI. Aí, nesse caso do Insourced, todo o time de tecnologia de informação está dentro da própria organização, dentro da própria empresa, os equipamentos, servidores, backups, tudo dentro da organização. Aí eles chamam de insourced. O híbrido é um misto entre os modelos acima, e que é o mais, que é bastante comum, inclusive. Você terceiriza uma parte, outra parte você tem a própria mão de obra, e em muitos casos o híbrido usa também o próprio cloud. Então você tem sourcing, que é o outsourcing, na verdade, o cloud e o insourcing. E esse aí realmente é o mais comum que a gente consegue visualizar aí quando a gente visita as organizações, as empresas. Fatores de design, número 9, métodos de implementação da TI. E essa, com toda certeza, você vai encontrar na prova, porque tem se falado bastante de Agile, tem se falado bastante de DevOps, e basicamente esses métodos de implementação você tem que tomar bastante cuidado, porque não é a forma com a qual você implementa uma aplicação nova, que pode ser Big Bang, pode ser rollout, pode ser implementação gradativa. Não, não é isso. É a forma com a qual a TI desenvolve novos projetos. Então, aqui ele destacou 4 tipos. O Agile, onde a empresa utiliza abordagens. Eles usam a palavra método, mas não é a palavra mais correta. Mas, enfim, tá aí. Então, utiliza métodos de trabalho para desenvolvimento de software, sistemas, de programas ágeis. Tá? No DevOps, a empresa utiliza métodos de trabalho DevOps na construção de software, implementação e operações. No DevOps, a gente busca interagir muito mais, integrar dentro do próprio time todas as áreas necessárias para o desenvolvimento, incluindo a operação. E a gente vai numa linha de tentar implementar, inclusive, com o feedback das áreas operacionais, com a participação das áreas operacionais, que vai ser fundamental. No desenvolvimento que eles chamam de tradicional, a abordagem mais clássica do desenvolvimento, que é chamado de desenvolvimento em cascata. E por que que ele lembra a cascata? Porque ele tem etapas sequenciais rígidas que você não consegue paralelizar essas fases de uma forma muito mais fácil. Então, na cascata você vê a água vindo lá em cima, depois a água cai, que é a cascata propriamente dita, e depois lá embaixo a água vira um riacho novamente. Então você não consegue pegar aquela água que está lá embaixo no riacho e jogar a água lá para cima. Naturalmente você não consegue, né? E separa desenvolvimento de software de operações, ou seja, você tem equipes separadas, equipes para desenvolver software, equipes para fazer a operação desses softwares, e muitas vezes você tem equipes também separadas para cuidar do dia a dia, para pequenas melhorias, pequenas correções. Esse era o modelo que nós usávamos lá na empresa, né, com 3 equipes separadas. No DevOps, a gente busca alinhar esses grupos de desenvolvimento e operações. Afinal de contas, a operação tem muito a contribuir. E um método híbrido é uma combinação da implementação. Quando ele fala, cuidado novamente com a palavra implementação, não é implementar, é desenvolver. Esse seria o mais correto. Mas para a prova você vai ver essa palavra implementação. Então, uma combinação da implementação tradicional e moderna, que eles chamam ali do Agile ou do DevOps, muitas vezes referida como TI bimodal. Essa é uma palavra que pode ser que você não tenha ouvido ainda, porque é uma palavra que é pouco utilizada.
O que é mais utilizado por aí é exatamente o híbrido. Então, você tem uma mistura do gerenciamento de projetos ou do desenvolvimento tradicional em cascata, que também é chamado de preditivo, com o desenvolvimento ágil. E o mais comum, framework, é o modelo Scrum. Scrum não é um método de desenvolvimento, Scrum não é uma metodologia, é um framework igual o COBIT, só tem a casca, só tem um modelo, só tem uma estrutura. Outro fator de design é o número 10, que fala sobre a estratégia para a adoção de tecnologia. E aí ele classifica também como algumas formas que geralmente a gente utiliza, as empresas utilizam para adotar tecnologia. O primeiro é impulsionador, ou seja, a sua tecnologia, o seu departamento de TI, a sua organização, ela busca impulsionar o mercado, ela cria moda, ela cria produtos novos, cria produtos disruptivos, busca sempre na inovação. O impulsionador é a inovação. Geralmente adota novas tecnologias o mais breve possível e tenta ganhar vantagem do que eles chamam de primeiro volante, né? Que é exatamente quando você sai na frente, se der certo, você vai ter vantagens muito legais por ser o primeiro a lançar um determinado produto. Seguidor. Seguidor é aquele que vai atrás. Ah, a empresa lançou tal coisa. Pô, parece que está indo legal. Vamos lançar também. Normalmente a empresa espera novas tecnologias se tornarem um mainstream e comprovado antes de adotar. Ou seja, deixa os caras irem na frente, vamos ver o que acontece. Se funcionar bem, aí a gente adota. É um modelo de adoção de tecnologia que ele chamou de seguidor. E a adoção lenta? A adoção lenta geralmente são aquelas empresas bem mais conservadoras ou até as empresas mais pesadas, mais burocráticas, que vão nessa linha da adoção lenta. A empresa está muito atrasada com a adoção de novas tecnologias. Esse é um quadro que vai ser bastante simples de você lembrar, vai ser bastante tranquilo. Já o tamanho da empresa é o 11º fator de design, quando a gente vai desenhar o nosso sistema de governança. E ele traz para a gente duas categorias. O primeiro está relacionado a uma empresa grande. Deixa eu mudar o meu ponteiro aqui. Pronto. Uma empresa grande. E ali já classificou uma empresa com mais de 250 funcionários em tempo integral. Os 50 funcionários que ele chama lá de FTE, que é Full Time, as pessoas trabalhando em tempo integral. A empresa pequena ou média são as empresas com de 50 até 250 FTEs. Poderia ele separar ali, empresa pequena até 50, empresa média de 51 a 250, mas ele colocou nessas duas classificações de tamanho de organização. E o que isso vai ser levado em consideração? Todos esses fatores, tem mais alguns fatores que a gente vai falar, mas todos esses fatores eles são considerados no momento de você desenhar o seu sistema de governança, planejar, identificar quais componentes serão importantes, quais componentes serão mais importantes que outros dentro do sistema de governança. Processos mais robustos, processos menos robustos, inclusive utilizando a avaliação de maturidade e avaliação de capacidade de processo. Então, se você tem um fator que é muito importante para aqueles processos que são relacionados àquele fator que é muito importante, precisarão ter um nível de capacidade bem maior. É por isso que ele traz aí para a gente esses fatores de design. Na próxima aula, a gente começa a falar sobre o sistema de governança, entrando mais especificamente na cascata de objetivo, que é o item que eu acho realmente mais interessante, é o item que eu acho realmente mais legal e vale, na minha opinião, mais a pena ali a gente se dedicar não só pensando na prova, mas para
pensar também na prática quando você vai implementar o sistema de governança na sua organização. Então, um grande abraço e até a próxima aula.